Boa noite, boa tarde para vocês do Brasil. Hoje a gente vai ter mais uma live da Rebelião Saudável. A Rebelião Saudável, que é esse movimento que o Henrique Altran pensou, criou e tornou realidade, né? Ele está se tornando realidade, acontece de 5 a 11 de julho. Vai ser um evento online com 7 dias, 21 palestras. Quem fizer a compra do ingresso fica com acesso a essas palestras para sempre, né? Acesso é vitalício, então vale muito a pena. São vários profissionais muito importantes dentro do cenário low carb e eles vão conversar sobre muitas coisas importantes que a gente precisa aprender para entender melhor a boa alimentação, para entender melhor como ter mais saúde, para entender melhor como seguir a vida sendo uma pessoa autônoma, feliz e plena, né? Então, vamos esperar. Eu estou esperando que o Felipe entre. Hoje a gente tem dois convidados, né? O Felipe Cagiano e o doutor Eduardo Ávila. O doutor Eduardo Ávila já me avisou antes que vai chegar um pouco atrasado, porque ele está em cirurgia, se não me engano. Mas o Felipe já está aí, eu vou chamar ele para a gente começar a nossa conversa. Vamos lá, Felipe. Eu já mandei para você a requisição para você entrar. Vamos conversar sobre a rebelião saudável, a jornada da rebelião saudável. Oi, Felipe. Oi, Tudo Cássia, bem? tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Bem, e você? Tô bem, muito obrigada. Obrigada por estar aqui comigo, né? Nós estamos fazendo uma série de lives com os palestrantes da jornada da rebelião saudável e você é um deles e eu tenho muito prazer em tê-lo aqui comigo. Vamos fazer o seguinte, eu quero que você se apresente para as pessoas que estão entrando na live, depois eu vou deixar essa live salva e todo mundo vai poder assistir, e eu quero que você conte um pouco do seu background, do que você estudou, né? Qual é a sua área, e aí depois a gente começa a conversar sobre o que eu quero perguntar para você. Tá bom. Bom, obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe Cagiano e Uhum, eu sou um estudante de nutrição. Eu comecei a cursar nutrição há 2 anos atrás, mas nutrição é a minha segunda faculdade. Então, uhum, eu resolvi cursar nutrição porque eu já me interessava muito por esse assunto, né? Porque geralmente quando a gente entra na faculdade é porque a gente quer aprender mais daquilo, né? A nossa primeira claro. faculdade, a gente não sabe nada e entra lá. Mas na Uhum, nutrição não foi meu caso, eu já tinha uma carreira de design digital, não tinha nada a ver com isso, eu tinha emprego público e tal. Mas era meu hobby estudar nutrição, eu já fui a vários uhum, eventos, como o Tribo Forte e tal. É, e eu cada vez me interessava mais por esse assunto, gostava bastante. E aí eu via no Instagram, assim, muita gente falando de nutrição e tal, e aí eu resolvi entrar na faculdade de nutrição para tentar fazer essa transição de carreira mesmo. uhum. Qual era a tua primeira carreira? Eu era designer Ok. mesmo, e eu Uhum, trabalhava no Detran aqui de São Paulo, no parte do uhum. site deles e tal, era onde eu trabalhava. Então não tem nada a ver com nutrição. É, mas me Mas deu eu um pouco de. conheço muita gente que é da área de publicidade, eu sou jornalista, né? Então tem várias áreas que a gente acaba se interessando pela área de nutrição, né? A gente começa a fazer outros cursos e aprender mais coisas e de repente até a gente muda de carreira. Foi o que aconteceu com você. Legal. Sim, eu não era tão feliz na minha carreira antiga, assim, Uhum. e sei lá, eu só batia cartão, vamos dizer assim, né? E É. aí eu fiquei pensando, olha, eu queria fazer algo mais significativo e tal, e poder ajudar as pessoas é muito bom. E então eu consegui mudar de carreira, até talvez assim, minha primeira faculdade eu tive mais facilidade de usar o Instagram aqui, fazer post, eu mesmo faço meus Uhum. posts com imagem e tal. E aí eu entrei na faculdade, comecei a postar conteúdo no Instagram, né, para poder fazer a mudança de carreira. Minha ideia era, quando eu terminar a faculdade, se eu tiver seguidores, talvez eu tenha clientes, então não precise começar do zero, né? E aí eu estudava muito a questão da low carb Uhum. e fui me aprofundando nisso.
E o assunto assim que mais me interessou com o tempo foi a questão da relação proteína-energia, Uhum. Você é, justamente. inclusive, o criador desse programa, né? Do PE, Proteína e Foi, Energia. foi assim, tem muito a ver com a palestra, né, que eu vou dar no evento da jornada, Aham. que é parei de emagrecer com a low carb, e agora, né? Como sair do platô, né? Se eu já estou fazendo low carb, porque Uhum. eu comecei a entrar em grupos de Facebook, assim, que falavam de low carb, para tentar ajudar as pessoas mesmo, né? E Uhum. eu fui percebendo que muitas pessoas não conseguiam mais emagrecer, mesmo fazendo low carb. E o Uhum. conselho que essas pessoas recebiam ali dos moderadores do grupo eram quase sempre o mesmo. Você tem que diminuir ainda mais os carboidratos, sendo que as pessoas já comiam pouquíssimo carboidrato. Sim. Então, eu via que, olha, então sim, pessoas que comem pouco carboidrato podem também parar de emagrecer. Não é só isso que a gente tem que olhar, né? E as pessoas Uhum. ficavam frustradas, porque a dieta ficava cada vez mais difícil de ser seguida e mesmo assim não dava resultado. E estudando muito a questão da relação proteína-energia, né? Eu acompanho bastante o trabalho do Ted Naiman. Aham. Eu fui vendo que isso fazia muito sentido. E as pessoas que eu sugeria aplicar isso tinham muito resultado, né? Eu até fiz um livro digital justamente sobre esse tema, destravando o platô na low carb. E aí o pessoal me pedia, criar um desafio para passar para gente, não sei o quê. E aí eu resolvi criar o protocolo PE, que Uhum. era o meu desafio de 15 dias, né? Que eu ensinava realmente a pessoa a aplicar essa estratégia da relação Aham. proteína-energia. E aí eu tive muitos alunos, muitas turmas aí, e o pessoal com muito resultado. E a maioria que entrava já seguia low carb, né? Tem Uhum. gente que, claro, nunca seguia nada e entrava ali, mas o meu principal público é realmente pessoas que fazem low carb, mas não estão tendo o resultado que querem. Aham. Geralmente acontece isso, né? As pessoas, principalmente quem entra para fazer sem muita orientação, né? As pessoas só aprendem a usar um aplicativo para ver quanto de cada macroingrediente está consumindo e depois chega um certo tempo que o organismo para de ajudar e você para de perder peso, né? E aí é o tal platô que todo mundo tem medo, principalmente as mulheres, e não saem dali. Então me fala um pouco como que é essa relação da proteína com o emagrecimento. Tá. A proteína tem um papel muito importante no emagrecimento, né? Aham. E além do emagrecimento, muito importante para a nossa saúde, porque a gente depende da proteína para construir tudo no nosso corpo. Então, cabelo, unha, pele, tecidos dos órgãos, tipo tecido do Uhum. coração. Então, é a coisa mais importante que a gente precisa consumir, a proteína. E justamente por ela ser tão importante, o nosso apetite ele é muito regulado pela nossa quantidade de proteína. Então, sempre que você consome pouca proteína, você acaba tendo mais fome. Quando você consome mais proteína, você acaba tendo menos fome, né? Então a gente tem esse impulso a buscar proteína porque ela é fundamental para a nossa sobrevivência mesmo, para nossa Uhum. capacidade reprodutiva, etc. Então, quando a gente foca no nosso consumo de proteína, a gente acaba tendo um apetite menor, ou seja, consegue comer menos, e a gente também consegue ingerir muitos nutrientes, porque os alimentos naturais, fonte de Claro. proteína, são os alimentos mais nutritivos que tem. Então, mirando na proteína, você consegue ingerir mais vitaminas, mais minerais e tal, e acaba ficando mais fácil para a pessoa seguir todo o resto. Aham. Então, eu gosto de pensar assim, ao invés de pensar em falar para a pessoa, corta alguma coisa, não come isso, não come aquilo. Quando você fala, come mais proteína, vários benefícios acontecem sem ela estar pensando nisso diretamente, assim. Um Aham. depoimento que eu recebo muito é a pessoa falar, aumentei a proteína, minha vontade de comer doce à tarde passou. E eu não tinha falado nada dela de doce. E ela passou Aham. indiretamente. Se eu tivesse falado, corta esse doce à tarde, ia ser muito mais difícil dela conseguir isso. Claro. Então, esse aumento da proteína acaba tendo muitos benefícios. Existe, não sei se já aconteceu de você ter algum cliente que tivesse esse caso, mas existe, quando a pessoa, mesmo começando a fazer o protocolo PE, ela ainda sentir muita fome, muita vontade de comer, não sei se por causa do hábito de beliscar, mas mesmo comendo proteína, existe essa possibilidade ou sem sombra de dúvida você não vai mais ter vontade de comer entre as refeições? Olha, eu acho que nada na nutrição assim
dá pra gente falar que é 100% com todo mundo, assim, existem milhões de pessoas, e cada pessoa tem a sua particularidade, né? Claro. E depende também, por exemplo, pessoas muito magras, elas sempre vão ter fome, a não ser que elas engordem. Então, se comer menos proteína, vai ter mais fome ainda. Mas se a pessoa quer manter um percentual de gordura baixo, ela vai ter fome o tempo inteiro mesmo. E basta comer certo que vai continuar assim, né? Então, eu tenho algumas alunas aí de percentual de gordura bem baixo mesmo. E aí não tem como a pessoa não ter fome. É o jeito. É só engordando para parar de ter fome. Agora, tem pessoas que às vezes precisam de um tempo maior para conseguir obter essa saciedade, né? Uma semana, duas, três. E às vezes a pessoa belisca muito por questão emocional mesmo. Uhum. Então, por mais que ajude a pessoa a comer mais proteína, ainda é difícil para ela não beliscar, né? Só que aí já é uma Então, questão que foge da nutrição mesmo. claro, Só que aí seria um outro tipo de acompanhamento, né, de outro isso. profissional. Mas o que eu posso dizer, assim, é que eu diria que na maioria dos casos, a pessoa sempre acha que é emocional e, na verdade, ela está mal nutrida. Então, quando ela melhora essa questão da proteína e também dos Uhum. nutrientes, ela consegue ter muito mais facilidade até para lidar com a questão emocional. Porque uma coisa é você Uhum. ter vontade emocional de comer com fome. Outra coisa é Sim, você ter essa mesma vontade sem fome. sem fome, Porque exatamente. a maioria das pessoas, por mais que seja, independentemente da questão emocional dela, depois que ela sai de uma churrascaria, a tendência dela beliscar é menor. Uhum. Agora, se ela está há muito tempo sem comer, com fome, a tendência é muito maior, né? Então são coisas que amplificam muito. E quando você consegue melhorar todo o resto, fica mais fácil. Porque às vezes questão Aham, emocional é uma coisa que você precisa de muito tempo para resolver, claro. né? É. Então, se você já aumenta sua proteína, já ajuda bastante, assim, no curto prazo. Felipe, me diz uma coisa, eu tenho muitos amigos que são vegetarianos, né, que não comem carne, obviamente. Existe a possibilidade dessas pessoas fazerem um protocolo como o seu, por exemplo? Existe sim, eu já tive alunas vegetarianas, e eu diria que a gente não pode pensar que não é possível, porque independentemente da dieta que a pessoa resolva seguir, ela continua tendo necessidade de proteína e o Uhum. apetite dela continua sendo regulado muito em parte por causa da proteína. Então é muito comum, às vezes, pessoas viram vegetarianas e acabam engordando. Por Sim, quê? Porque elas passam a comer menos proteína, então elas têm mais fome. E aí elas vão comer alimentos que não têm proteína. Então vai ter que comer muito exatamente. daquilo para conseguir um pouquinho de proteína. Então, com certeza é possível e eu diria que seria até indicado. Por quê? Porque se você é vegetariano, a proteína ela não vai aparecer tão naturalmente na sua refeição. Então você sempre tem que sair do automático e pensar, onde eu vou conseguir proteína agora? Uhum. É verdade. Como é que seria no teu programa um prato, assim, muito por alto, claro, um prato balanceado? O que seria um prato Tá. balanceado no protocolo PE? Olha, o prato que eu recomendo para as pessoas é o seguinte: metade do prato você coloca uma fonte de proteína, e aí pode ser um peixe, um frango, uma carne. E aí tem duas maneiras de fazer o resto do prato. Maneira um é você colocar vegetais e legumes à vontade. Uhum. Cenoura, salada, etc. Esse tipo de coisa. Essa é uma maneira. A outra maneira é um quarto do prato você coloca isso, e outro quarto do prato você coloca o que você quiser, de Uhum. preferência comida de verdade. E é isso. Fazendo isso, você vai ter uma boa relação proteína-energia. Por quê? A maioria do seu prato é fonte de proteína. Tem ali os vegetais, que estão ocupando parte do prato, e eles não têm praticamente nada de energia. E o que Uhum. você colocar ali de o que quiser, você já está reduzindo a quantidade daquilo. Então, só para dar um exemplo absurdo aqui, né? Mas a gente sabe que açúcar é energia pura. 100 gramas de açúcar tem 100 gramas de carboidrato. Uhum. Agora, se você comer 5 gramas de açúcar, você só vai comer 5 gramas de carboidrato. Agora, pensa numa batata ou num pouquinho de arroz que 100 gramas, sei lá, de arroz tem uns 20 e poucos gramas de carboidrato, né? Uhum. Se você reduz isso a só um quarto do prato, vai ter ali, sei lá, você bota um punhadinho de arroz, tem 10 gramas de carboidrato, às vezes menos. Sim. E a pessoa nem precisa comer arroz, só estou dando um exemplo de um alimento que às vezes Uhum. as pessoas têm muito medo, que se você reduz a quantidade dele no prato, já vai ser uma quantidade menor ali de energia.
Aham. Hoje eu fiz um post há pouco tempo e marquei você, porque eu coloquei um prato de carne moída com legumes e eu escrevi na legenda assim: vou deixar esse prato aqui e esperar o Felipe dizer se está correto dentro do protocolo dele. Depois vai lá dar uma Vou olhada. olhar, eu vou comentar ali. Acabei não vendo hoje. Vê, eu estava vendo, né, que até pelas próprias pessoas que vivem por perto de mim, né, as pessoas com quem eu convivo, as pessoas se ligam muito no número da balança, né, Felipe? E isso atrapalha muito o processo de emagrecimento, porque você está fixado num referencial apenas, né? Sim. Para esse tipo de pessoa que pensa muito no peso da balança, o que é que você diria para ela? Então, a primeira coisa eu recomendaria que ela visse lá no meu perfil o destaque que eu coloquei, não sei se você chegou a ver, Hum. um dia se pesando lá que eu fiz, para Não, eu sei que realmente. você fez é, esse negócio, mas eu não assisti ainda não. Depois dá uma olhada, Vou olhar. principalmente quem sofre com isso, porque eu mostrei como tem muita variação e o pessoal sofre à toa. Claro. E o que eu diria é o seguinte, principalmente quem está fazendo uma dieta alta em proteína, ou uma dieta com mais proteína que o normal, você está evitando perder sua musculatura, sua massa magra. Sim. Então, é possível sim que você perca gordura e o seu peso não mude no curto prazo, né? E na verdade em Uhum. qualquer dieta isso pode acontecer, porque o nosso peso Claro. ele varia todo dia. É, nesse experimento que eu mostrei, eu cheguei a variar 2 quilos no mesmo dia. E eu não fiz nada demais, Nossa. assim. Então, e no dia seguinte eu estava com 2 quilos a menos. É, então é uma coisa que varia demais. É, então eu acho que a pessoa não pode se basear só por isso, senão ela vai se frustrar muito. O que acontece é que a pessoa, eu estava esperando que eu ia pesar tal peso. Ela se pesa lá, não era o que ela esperava, ela desiste da dieta porque ela ficou frustrada. E na Aham. verdade, talvez tivesse até certa a dieta dela. Por algum motivo, o, a balança estava mais alta que o normal e não quer dizer que ela ganhou mais gordura, né? O nosso Claro. corpo ele é composto de água, de órgãos, de músculo, de um monte de coisa. E o nosso peso varia demais. Eu mostrei, eu bebi água, aumentei o peso. Eu treinei, fui me pesar, estava mais pesado. Uhum. Tem tantas variações, tantos fatores que influenciam nisso, que esse número pode ser muito enganoso. Então, eu sempre recomendo a usar outros métodos além da balança. Uhum. Ou nem usar balança, se você é uma dessas pessoas que, se a balança subiu, eu vou comer menos. Se a balança desceu, eu posso comer mais. É. Porque aí não faz sentido nenhum. Ou principalmente quem se pesa mais de uma vez por dia. Isso não faz o menor sentido, assim, não vai ajudar ninguém em nada. Uhum. Então, eu recomendo usar foto comparativa, com a mesma roupa ou na mesma luz, sempre uma foto igual e você vai tirando a cada 15 dias, a cada Aham. um mês. Usar alguma roupa de referência, tipo uma calça mais apertada. E tirar medidas, acaba ajudando até mais do que a balança, É porque quando a verdade. gente tá com mais gordura, o nosso corpo é mais volumoso. Uhum. Quando a gente está com menos, ele é mais fino, vamos dizer assim. É. Então acaba sendo uma coisa que dá um resultado, dá uma visão um pouco mais realista, né? Uhum. E É dá para usar verdade. todos esses métodos juntos, assim. No fundo, tudo isso é só para te motivar a continuar fazendo, porque o que funciona é você fazer alguma coisa por um ano, Claro, por claro. 6 meses, 8 meses. Eu sempre falo que o ideal é que a dieta que você esteja fazendo agora seja que você vai fazer a vida inteira. E não Uhum. fazer só até emagrecer, porque senão depois que você Claro. emagrecer você vai engordar de novo. Então, tudo isso é só para ajudar a gente a continuar no plano. E o que é que você acha das pessoas que já estão na low carb, mas, por exemplo, elas fazem uma semana, isso aconteceu comigo já. Elas fazem uma semana de low carb, depois aí acham que não está muito bem, aí faz uma semana de carnívora, depois faz uma semana de cetogênica e fica mudando de protocolo. Isso é legal? Tá. Olha, se a pessoa faz isso porque ela acha divertido, ela gosta de muita variação e não sei o Uhum. quê, tá bom. Agora, se ela faz isso porque ela acredita que, eu preciso dar um choque no meu corpo, eu preciso mudar, eu quero voltar a emagrecer, não sei o quê, aí eu não recomendo muito, tá? Por quê? Porque o que eu vejo, assim, da minha experiência com os alunos que eu tive ali, e foi bastante gente, assim, fechando a última turma, desde que eu comecei ano passado, foi mais de 1.000 alunos. Nossa. As pessoas que
trocam muito de dieta, acabam não tendo um bom resultado. Por quê? Porque elas esperam muito resultado no curto prazo. Essa semana eu não emagreci, então já não está dando nada certo, tem que mudar de estratégia. A pessoa fica rodando de estratégia em estratégia e acaba não saindo do lugar. As pessoas que eu conheço que fazem muito disso, passa o tempo e a gente vê que parece que não saiu do lugar. Tem muita frustração, ou, não, agora eu vou fazer um negócio bem regrado que eu quero emagrecer mesmo. Aí vai lá e, justamente porque é sofrido, a pessoa está esperando um grande resultado. Ela vê, nossa, eu me restringi tanto e não emagreci o que eu gostaria. Verdade. Então, o que eu recomendo é o seguinte: você está fazendo a dieta que você gosta, ok. Aí você não está tendo mais resultado com ela. Primeiro tem que entender o que é não ter mais resultado. Você está uns 2, 3 meses sem mudar o peso, você percebe que a sua roupa não muda o número da calça, suas medidas não mudam, suas fotos estão a mesma coisa. Uhum. Ok. O que você tem que fazer agora é aprimorar a sua dieta e não mudar a sua dieta por outra estratégia. Claro. Por quê? Porque geralmente, quando a pessoa não está emagrecendo, o que está acontecendo é que ela fez essa estratégia e ela serviu quando você. Vou dar um exemplo: uma pessoa de 100 Uhum. quilos. Quando ela está com 100 quilos, ela só precisou tirar o refrigerante, porque aí isso já fez uma redução muito grande na energia que ela consumia. E ela chegou nos 90 quilos. Então a dieta dela, sem refrigerante, é o que vai manter alguém em 90 quilos, ou vai manter ela em 90 quilos. Se ela quiser ter 70 quilos, não é que ela entrou em platô, é que ela está fazendo uma dieta para manter 90 quilos. Ela precisa então fazer uma dieta que vai levar ela para 70 quilos. E Entendi. ela não precisa mudar a estratégia. Porque aí você pode fazer uma cetogênica que te mantém nos 90 quilos, você pode fazer uma low carb que vai te manter nos 90 quilos, qualquer tipo de dieta pode te manter no peso que você quiser, depende da Uhum. forma que você faz. E Verdade. o que influencia muito nessa forma? Justamente a relação proteína-energia que eu falo. Se você Uhum. quer melhorar a sua dieta para perder mais peso, então você pode diminuir a energia e aumentar a proteína. Então, independentemente do que você faça, de carnívora a vegetariana, você quer emagrecer mais, melhora a sua relação proteína-energia. Ou seja, você prioriza mais a proteína e você controla mais a ingestão de energia, que seria Uhum. carboidrato e gordura. Então, meu conselho seria esse, assim, para você ir aprimorando sua dieta com o tempo. E claro, você tem 55 quilos. Quer dizer que sua dieta já é boa. A dieta para te manter em Uhum. 55 quilos é uma boa dieta. Você quer Sim. ir para 53. Aí você vai ter que aprimorar ainda mais essa dieta. E aí, quanto menos peso você quer ter, ou menos percentual de gordura você quer ter, mais aprimorada vai ter que ser a dieta. E as Uhum. pessoas, elas acabam confundindo um pouco isso, né? Elas pensam que, o cara que tem 150 quilos, aquele sim tem que fazer a dieta certinha. E É na verdade verdade. não. Aquele ali precisa só parar de tomar refrigerante. Agora, o Uhum. ator de Hollywood que vai gravar o filme daqui a alguns meses, ele precisa ficar com 8% de gordura durante uma semana para gravar o filme, esse aí vai ter que seguir uma dieta super regrada, até É porque não vai ser verdade. para a vida inteira dele. Uhum. Então, quanto menos peso você tem e mais resultado você quer, aí que você tem que realmente aprimorar cada vez mais. Mas no começo do processo, não Uhum. faz muita diferença, assim, as coisas que as pessoas às vezes ficam pensando assim, ai meu Deus, e agora? Eu comi um brigadeiro. Não vai acontecer nada, é só você continuar. É verdade. Então, e eu vejo que o pensamento é justamente esse contrário, né? Que às vezes quem tem muito peso para perder acha que tem que restringir demais. É verdade. E aí acaba piorando a situação, né, Felipe? Quando a gente restringe muito a dieta. Sim. Me diz uma coisa, quando a gente faz uma dieta tradicional, geralmente a gente precisa se preocupar com o tamanho do bife, né, que tem que ser na palma da mão, tem que se preocupar com o peso da comida, ou então com a quantidade de pontos que aquela comida vai lhe dar. Quando a gente começa a fazer a low carb, a gente se apega aos aplicativos que mostram a gente a quantidade de macros, o percentual de macros que a gente está né, ingerindo. A minha pergunta é, fazendo esse programa teu do protocolo PI, a gente, em qual momento, ou será que vai existir um momento em que a gente não precisa se preocupar com tomar conta desses números? A gente vai viver É. livremente, comendo, sem se preocupar com o aplicativo? Olha, com certeza sim, depende muito da pessoa. E tem até uma Uhum, coisa curiosa nisso, que é o seguinte: a gente pensa muito em aplicativo como uma coisa que tira a nossa liberdade, né? uhum, Mas, na verdade, a pessoa que usa o aplicativo, ela acaba tendo uma liberdade um pouco maior. Por quê? Porque ela consegue ver certinho tudo que ela come. Então, se ela pensar, será que cabe um bombom hoje?
Ela vai Uhum. ver, cabe, pelo que eu comi, cabe. Será que dá para comer meia fatia de pão hoje? Cabe. Então, às vezes, ver tudo, você acaba tendo uma liberdade maior. Agora, se você quer ir pelo, eu sei que é colocar metade do proteína no prato, colocar um pouco disso, um pouco Aham. daquilo, tem gente que faz assim. Agora, uma pessoa que faz assim 100% intuitivo, de repente ela não consegue pensar, e hoje, uma fatia de bolo está cabendo no meu dia? É Melhor não comer verdade. então. É. Então, se você não quer calcular nada, às vezes você tem que tomar mais cuidado com o que você está inserindo no seu dia a dia, assim. Claro, se for Uhum. uma exceção, eu como um pedaço de bolo a cada 3 meses quando eu visito minha avó. Aí tudo bem. Agora, se você quer adicionar essas coisas com mais frequência, o aplicativo pode ser útil para isso. Agora, eu tenho muitos alunos de idade, assim, de 50, 60, até 70 anos, e eles não gostam muito de usar o aplicativo, né? Alguns, outros Aham. gostam. Aham. E você precisa entender o conceito da relação proteína-energia. Tanto que até no meu desafio eu só vou falar de aplicativo ali no meio da primeira semana. Não é no primeiro dia todo mundo de aplicativo, né? É Aham. importante a pessoa entender o conceito da coisa, que é comer mais proteína, menos energia. E Uhum. outra coisa que o aplicativo ajuda é que a gente precisa de certa educação em relação aos alimentos. É Então, verdade. entender do que é feito uma banana. Ela tem mais carboidrato. Uhum. Ok, ela tem mais carboidrato que as outras frutas. E uma barrinha de cereal? A barrinha de cereal tem 3 vezes mais carboidrato que a banana. Então, Uhum. às vezes a pessoa fica com medo de um alimento. É muito comum eu ver assim, pessoas, tô na low carb, não posso comer banana de jeito nenhum. De repente ela comeu um biscoito de polvilho ali que tem 3 vezes mais carboidrato que uma banana. Uhum. Não faz sentido essa troca, né? É Mas a verdade. pessoa acaba fazendo por total desconhecimento da É composição dos verdade. alimentos. E as pessoas normais, vamos dizer, né, que vivem no automático em relação à alimentação, não fazem a menor ideia de nada que comem, não fazem ideia da composição dos alimentos, não olham o rótulo e não sei o quê. É E o verdade. caminho normal de você viver no automático é você ganhar sobrepeso. Acho que quase todos os países aí do mundo, a maioria da população está com sobrepeso. Aqui Sim. no Brasil, por exemplo, 60% está com sobrepeso. Então, a pessoa normal está com sobrepeso. E isso aumenta a cada ano, né? Nos Estados Unidos já é Claro. mais de 60%. Então, se você for pelo caminho normal, não quero controlar nada. Então, você vai ganhar peso. Agora, Uhum. eu quero aprender a composição dos alimentos para saber escolher. Aí já é outra coisa. É Mas eu acho verdade. que para muita gente você só precisa aprender a composição dos alimentos e depois de um tempo você vai conseguindo fazer mesmo sem aplicativo. Eu não uso aplicativo no meu dia a dia. Eu uso Aham. eventualmente, sei lá, parece um alimento ali que eu não sei a composição dele. Porque as Certo. pessoas às vezes também acham, o médico e nutricionista sabe composição de tudo. Não, ninguém sabe composição de Não, nada. não A tem pessoa vai lá como. no Google e É, descobre, ou olha no exatamente. aplicativo. Eu E tenho uma assim, pessoa aqui perguntando qual é o aplicativo, né? A Mara perguntou qual é o aplicativo que olha, você usa. eu Eu uso Fat Secret. E É, você, Felipe? também, eu É? uso o Fat Secret. Aham. Agora, eu não acho que ele tem nada de tão especial em relação a qualquer outro. Não, é, Qualquer aplicativo serve. Tem o MyFitnessPal, tem o tem. Yazio. Qualquer aplicativo serve. E eu sempre falo, olha, é para a gente usar o aplicativo como uma ferramenta nossa. Uhum. Que a gente usa para escolher melhor. E não para você ver lá quanto que o aplicativo te sugere para comer, nem quanto ele Claro, não, sugere de nada, nem que não exato. é para comer mais que 500 calorias, que o Fat Secret adora mandar essa mensagem. É para você usar ele como uma ferramenta para você. Então, o Uhum. aplicativo é o de menos, assim, qualquer um desses aí serve. Uhum. Na verdade, depois da sua explicação, ficou muito claro que a pessoa que usa o aplicativo, na verdade, ela é mais inteligente, porque ela está aprendendo, né, e monitorando, né, a qualidade do que ela coloca para dentro, do que ela come, né? Isso daí realmente é bem mais, é uma visão, um prisma diferente de ver que é muito mais positivo, né? Sim. Felipe, Só mais uma coisa do aplicativo, pode falar. E o aplicativo pode ser útil também para aquela pessoa que vem fazendo a dieta, estava emagrecendo, agora não está conseguindo mais emagrecer. Então, uhum. pôr alguns dias no aplicativo pode dar uma visão para ela entender o que ela pode aprimorar. Porque às vezes a gente só olhar na dieta, a gente não tem muita noção. Mas quando a gente anota tudo de um dia, a gente consegue ter aquela visão do nosso dia. É verdade. É, o que é uma qualidade na alimentação? O que é uma alimentação de qualidade?
Tá. Na minha opinião, a alimentação de qualidade, primeiramente, é a base de comida de verdade, né? Então, alimentos que a gente conseguiria obter na natureza, tipo carnes, frutas, tubérculos, legumes, vegetais. São alimentos naturais, assim, né? E qual que é a vantagem desses alimentos? Eles têm muito menos energia do que os alimentos industrializados e ultraprocessados, porque esses alimentos ultraprocessados, eles são versões concentradas da energia desses alimentos, né? Até um exemplo aqui, o próprio trigo, o grão de trigo ali, ele vai ter por volta de 45 gramas de carboidrato em 100 gramas. Agora, farinha de trigo vai ter uns 70 a 80, porque ele pega o trigo, extrai algumas coisas e concentra energia. O próprio milho, 100 gramas vai ter por volta de 27 gramas ali. Agora, farinha de milho já vai ter muito mais. E quando a gente come esses produtos industrializados, é farinha de alguma coisa com gordura isolada de algum óleo, que é gordura pura, e açúcar também, que é carboidrato puro. Então, são formas concentradas de energia, que tem menos nutriente. Então, quando a gente vai na comida de verdade, dificilmente a gente vai comer gordura pura ou gordura isolada. Esses alimentos mais concentrados têm a mão do homem. Até a própria manteiga, assim, não sai manteiga direto do leite. É a gordura do leite ali mais concentrada. Então, quando a gente vai nos alimentos naturais, a gente já está escolhendo menos energia e alimentos mais nutritivos. Então, até a dica que eu dou em relação a carboidratos, né? Como escolher carboidratos de mais qualidade? Se você olhar a quantidade de carboidrato em cada alimento, você já vai conseguir fazer isso. Se for olhar um biscoito, uma barrinha de cereal, qualquer coisa aí, um pão, isso vai ter mais carboidrato do que uma batata, do que uma fruta, etc, né? Então, quando você usa essa métrica de quantidade de carboidrato por 100 gramas, por exemplo, né? Você acaba escolhendo os melhores, assim, usando isso. Certo. O que é que determina o emagrecimento num ser humano? Tá. Na minha visão, o que determina é muito essa questão da energia, né? Porque é o seguinte, quando a gente come para a gente usar a energia para fazer nossas tarefas diárias, etc., sobreviver, funcionar nossos órgãos, etc. Agora, se a gente consome menos energia do que a gente precisa, não é igual um carro que ele para de funcionar, porque não tem gasolina. Não, a gente tem nossa gordura estocada. Então, se faltar energia na alimentação, a gente usa a gordura do corpo. Só que o carro também, o tanque dele, só dá para encher até encher o tanque ali. Depois não dá para colocar mais. A gente é diferente. A gente pode comer quanta energia a gente quiser, que o excesso ele vai virar nossa gordura. Então, quando a gente tem esse excesso de energia ingerida, ele vira gordura estocada. Quando a gente consome menos energia do que a gente precisa, o corpo não tem escolha a não ser usar a energia estocada. Então, isso que vai determinar o seu emagrecimento. Se você está consumindo menos energia do que você precisa, e aí você está forçando o corpo a pegar a gordura estocada. Muito bom. Felipe, você já teve sobrepeso? Não, eu nunca tive sobrepeso, mas eu fazia dieta normal de todo mundo, né? Eu estou perguntando isso porque geralmente as pessoas que são dessa área de low carb, elas começaram fazendo elas mesmas o exercício do emagrecimento, né? Então, mas... Deixa eu chamar aqui o doutor Eduardo, que ele chegou. Pronto, já mandei para você, Eduardo, a requisição. Fala, Felipe. Eu sempre me interessei por nutrição, porque eu pensava que se comer melhor, você ia ser mais saudável. Mas eu seguia mesmo meio as coisas de sempre, assim. Na adolescência... Tudo bem, gente? Desculpa aí, saí do hospital agora. Não tem problema. Nossa! Mas eu estava acompanhando a conversa aí, continuem aí que eu não quero interromper vocês. Certo, então vai para casa, chega em casa tranquilo. Se der tempo, você entra na live. Se não der, a gente marca outro dia. Tá certo? Eu tô tranquilo aqui. Podem ir conversando. Ok, tá certo. Tá bom. Então, eu sempre me interessei por nutrição, mas a minha alimentação era meio anormal de todo mundo, assim. Mas eu cheguei em nutricionista porque eu queria simplesmente ser mais saudável e tal, mas com o tempo eu fui estudando mais e comecei a comer melhor e eu perdi peso, assim. Se olhar em fotos antigas, dá pra ver no meu rosto, assim, que eu era mais
redondo, assim, e tal. Mas eu nunca tive, assim, a motivação de ir atrás por estar com sobrepeso, tá? Era mais um interesse Sei. no assunto mesmo. Aham. Felipe, para a grande maioria das pessoas, né, os hormônios são os vilões do emagrecimento, principalmente das mulheres, né? Claro. Mas a gente sabe que os hormônios eles apenas respondem a um comportamento, né, que a gente tem, um hábito, o nosso hábito que vai dizer se você vai emagrecer ou se você vai manter seu peso ou se você vai engordar, né? Então, falando de hormônios, são os hormônios mesmo responsáveis pelo nosso destino ou a gente pode mudar isso? É, Olha, eu acho que essa visão de achar que a culpa é dos hormônios, de certa forma, a pessoa está pensando que ela não tem o que fazer, né? Por exemplo, envelheci, agora meus hormônios estão me fazendo engordar. E qual que é a solução para isso? Não existe ainda. Você só envelheceu e não tem volta a isso. Só que na prática eu vejo que não. Mulheres de qualquer idade podem emagrecer. Porque todas essas alterações hormonais, como você bem falou, elas acontecem de acordo com o que você ingere. Então, eu acho que, por emagrecimento, é muito importante a gente tentar focar no que a gente tem controle. E fazendo isso, a gente costuma ter o resultado, né? Então, às vezes a pessoa pensa muito em coisas que estão fora do controle dela, sendo que o que está no controle dela pode ser muito melhorado ainda. Então, eu recomendo a focar no que você tem controle. Boa ideia. Eduardo, dá para você conversar com a gente um pouco ou fica ruim? Claro, claro. Dá sim? Então, me fala uma coisa, Eduardo. Eu sei que você é ortopedista, né? Isso. De formação ortopedista. Como é que que você entrou no universo low carb sendo ortopedista e como é que você inseriu o universo low carb dentro da sua medicina? Bom, primeiro, boa tarde, né, Cássia? Boa tarde, meu querido. Desculpa, meio de sopetão aí, não cumprimentei vocês direito. Peço desculpas pelo atraso, eu tinha avisado a Cássia, né, que eu tinha uma cirurgia agora de tarde. Eu avisei no começo da live que você ia chegar depois. Desconfiei que ia atrasar um pouquinho, tá? Eu tô a caminho de casa aqui, tá tranquilo. E, bom, assim, eu sou ortopedista, eu continuo atuando como ortopedista, estava operando agora, então eu sou cirurgião de peito e tornozelo. E, na verdade, a low carb ela entrou na minha vida como por uma história pessoal mesmo, tá? Eu sempre pratiquei muito exercício, fazia triatlon, fazia corrida, já fiz corrida, ultramaratona, corro desde a adolescência, exercício, já fiz diversos esportes e sempre tive uma certa dificuldade de perder peso, sempre fui sempre tive uma tendência a engordar, nunca fui obeso, mas sempre fui um pouquinho acima do peso e com alguns períodos assim eu fiquei um pouquinho mais gordo e voltava pro meu peso, então assim, sempre foi aquela luta, né, porque eu tenho tive uma alimentação muito ruim na infância, sempre comi muito doce, viciado em açúcar, tomava água com açúcar quando era criança, comia doce assim, sem limite, né? E quando eu comecei no esporte, levar um pouco mais a sério a corrida e o triatlo, de certa forma aquilo ali me deu o direito de abusar um pouco mais da minha alimentação, porque eu treinava muito e acabava fazendo aquilo que a gente hoje preconiza que não se faça, né? Eu treinava na total dependência de carboidrato, e como eu tinha em um determinado momento um volume de treino relativamente alto, então eu podia ser um pouco mais liberal na minha dieta. Então fazia treinos mais longos, mais intensos, e depois tomava shake, tomava batida de whey com leite, com sorvete, com tal, e comia doce. Então fiquei mais liberal. Num determinado momento eu fiz um Ironman em 2011, e no pós-prova, que eu estava saído de um período assim de um volume absurdo de entre 20 e 25 horas de treinos semanais, e baixei para praticamente zero. E eu engordei 12 quilos em 2 meses. Uau. Né? Não dá para dizer que é tudo gordura, mas vamos dizer que pelo menos uns 8, 9 quilos deveria ser gordura, né? Então, assim, no dia seguinte à prova, eu estava com 67 quilos, meu peso antes era 68, era o peso que eu estava quando eu cheguei a fazer a prova, e eu fui a 80 quilos, que é um peso que eu nunca tinha chegado até então.
Isso faz 10 anos. E desde então, eu não voltei a treinar nesse mesmo volume e a minha dificuldade em perder peso aumentou depois desse episódio, que eu acho que eu dei mais uma estragada no meu metabolismo, né? Nesse período. E em 2016, foi um outro período que eu engordei e resolvi, tive alguns acontecimentos marcantes na minha vida. Nasceu a minha filha, minha segunda filha, a minha avó, que era uma pessoa muito próxima, morreu. E a minha avó era uma pessoa que não era saudável, era gordinha, foi fumante durante a vida inteira, enfim, era, né? Então, aquilo ali, a perda da minha avó, assim, a doença dela, presenciar aquele final, assim, a gente ficar imaginando, a gente sempre começa a ver, assim, né, pô, o que a pessoa podia ter feito ao longo da vida, que ela, né, podia estar melhor hoje, podia estar com a gente aqui. Foi uma situação triste, assim, porque a minha filha nasceu no mesmo hospital que a minha avó morreu, e a minha avó ficou 2 meses no hospital e não conseguiu conhecer a minha filha. Então eu levava foto no quarto, falava dela e tal, e ela não teve a chance de conhecer a minha filha, né? Então, assim, foi um momento muito, muito importante, muito forte, muito marcante para mim, e eu resolvi mudar, assim, e passar a ter um cuidado maior com a minha saúde. Comecei a pensar mais em longevidade, em saúde a longo prazo mesmo, e não pensando assim numa prova de triatlo, numa prova de corrida, ou tanto na parte estética. E comecei a dieta low carb, que eu tinha conhecido em 2015, isso era 2016. 2015 foi que eu tive contato com o blog do Souto, com o livro aquele Por que Engordamos. Eu cheguei a ler, mas não apliquei, assim, mas comecei a ter conhecimento. Em 2016 eu disse, não, vou fazer low carb, eu já sei como é que é e tal. E eu fiz os exames e eu estava com 126 de glicemia de jejum. Então eu estava com, claramente, com resistência insulínica, eu estava pré-diabético. Naquela época eu não pedi insulina de jejum, então eu não sei quanto é que era a minha insulina. A insulina é o exame que eu fui fazer ano passado. E naquela época eu não tinha esse conhecimento. E naquele ano, então, eu passei por um período importante, assim, que eu acabei perdendo esses 9 a 10 quilos ao longo de 4 meses. Voltei a treinar corrida, passei a treinar em low carb. Então, assim, aí eu comecei a aplicar aquilo de forma mais séria e na minha vida. E como eu já era ortopedista, já tinha muito paciente de corrida, então tenho bastante experiência em tratar lesões relacionadas ao esporte, particularmente de corrida, e sempre fui um cara curioso para coisas além do padrão, assim, da minha área. Então eu sempre gostei muito de biomecânica, então eu gostava daquela parte de treinamento físico, de biomecânica da corrida. Então o paciente chegava com a lesão, eu queria saber como é que era a mecânica de corrida dele, que tênis ele usava, dava palpite no treino. Eu acho que esse treino tu não tem que fazer, tu tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, fala com o teu treinador isso. Eu sempre fui um cara que gostei dessa multidisciplinaridade, de conhecer essas outras áreas que conversam com a minha área, né, que é a ortopedia. Claro. E quando eu passei a aplicar esses conhecimentos de nutrição, de low carb na minha própria vida, no meu próprio treino e na minha própria dieta do dia a dia, eu passei a começar a questionar e começar a, vamos dizer assim, contestar muitas vezes aquilo que os meus pacientes estavam fazendo. Tanto os pacientes do esporte, quanto os pacientes que não são do esporte, porque na ortopedia, pé e tornozelo, articulação de carga, área, membro inferior, né, tem muita relação com sobrepeso, com obesidade. Então, o paciente com sobrepeso é o dia a dia do meu consultório, né? Então, aqui, tanto o paciente esportista, que é, vamos dizer, metade dos meus pacientes é isso, quanto os pacientes com sobrepeso, né? Que é muito frequente na outra parte da ortopedia que eu trato. Então, eu comecei a conversar muito com os pacientes sobre isso, sobre dieta. O que tu tem que fazer para emagrecer? Eu estou tentando, mas não consigo. Mas como é que tu está fazendo? Eu estou comendo assim, assim, assim. Não, então faz assim. E comecei a dar orientações simples e rápidas, e cada vez aquilo foi ficando mais. Daqui a pouco eu estava prescrevendo um suplemento, ou estava dando orientação por escrito, e eu disse, cara, eu vou começar assim,
deixar de fazer isso de uma forma totalmente informal, como se fosse assim, bom, agora é uma conversa que não é mais a nossa consulta, assim, é entre nós, assim, de pessoa para pessoa, né? E comecei a abraçar isso como médico mesmo, né? E comecei a orientar de verdade os pacientes, muitos pacientes começaram a seguir as orientações, e aí eu comecei a pedir exame laboratorial, bom, tu tá com isso, com isso, com isso. Então isso passou gradualmente a fazer parte do meu dia a dia. Ainda é predominantemente ortopedia o que eu faço, mas vamos dizer assim, hoje eu sou um ortopedista com uma visão um pouco mais ampla e com uma atuação um pouco mais abrangente em relação aos pacientes, particularmente nessa área de nutrição. Você respondeu a minha pergunta, porque eu ia fazer a seguinte pergunta. Já aconteceu de um paciente entrar no seu consultório para uma consulta ortopédica e sair com um protocolo de low carb na mão? Já aconteceu, acontece bastante. Acontece assim, de pacientes chegarem para conversar sobre emagrecimento mesmo, né? É uma minoria, porque vou fazer 19 anos de formado, então eu atuo como ortopedista já há 15 anos. Então, assim, tem eu tenho bastante movimento no meu consultório, tem muito paciente mais ativo e tal, mas tem vindo cada vez mais pacientes sem queixa ortopédica, isso é uma coisa mais recente, mas muitos pacientes com queixa ortopédica, eles chegam pedindo uma coisa e levam outra, sabe? Ele chega para falar da parte ortopédica e aquilo ali se torna uma parte rápida da consulta e a gente acaba passando mais tempo falando sobre alimentação, sobre os exames laboratoriais, enfim. Você comentou numa de suas lives que eu assisti, algumas, que as lesões ortopédicas muitas vezes elas estão relacionadas ao estilo de vida, né? Então, explica para a gente um pouquinho mais sobre isso, doutor Eduardo. O que eu tenho visto e que me chamou muito a minha atenção recentemente é que a gente trata as lesões ortopédicas basicamente como lesões de origem mecânica, né? Então a gente fala dos pacientes com sobrepeso como se só o peso fosse determinante para que ele tivesse aquelas lesões. Como se só a sobrecarga mecânica, como se só alguma deformidade explicasse aquelas queixas ortopédicas. E, na verdade, o que eu tenho aprendido ultimamente, tenho visto bastante, é que os pacientes têm, muitas vezes, quadros de inflamação subclínica, que interfere muito, condiciona muito essas dores crônicas, essas artrites, essas sinovites, tendinites, todas aquelas coisas inflamatórias que o ortopedista tradicionalmente ou prescreve um anti-inflamatório e tchau, ou manda para fisioterapia, né? Hoje eu tenho tido uma abordagem diferente, uma abordagem mais relacionada à nutrição. Então eu peço exames, peço marcadores inflamatórios, peço avaliação, perfil metabólico, perfil lipídico, e costumo intervir nisso aí também, né? Com orientações e com orientações até de dieta. Alguns casos eu oriento que procure nutricionista, com assim, acho que tu te beneficiaria de uma dieta anti-inflamatória, talvez uma dieta mediterrânea, talvez precise do acompanhamento, ou talvez simplesmente oriento coisas básicas, depende muito do paciente, né? Eu acho que tem muito, eu não acho que eu sou muito defensor assim de que o paciente tenha autonomia. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, eu acho que isso é uma coisa que a informação e a instrução do paciente tem um papel muito importante. A gente deixar o paciente dependente de ter aquela receita, aquela prescrição, aquele cardápio do nutricionista. Muitas vezes eu estacionei aqui na frente de casa agora. Ai, que bom, eu estava tão estressada com você dirigindo. Muitas vezes tu deixar o paciente dependente daquela receita do nutricionista
tu limita muito ele, porque ou ele acaba não indo no nutricionista, ou ele vai, mas depois não volta, aí ele começa a tentar seguir, não consegue seguir, mas ele não entende por que que ele está fazendo aquilo, ele não entende por que que o porquê ou o sentido das substituições que ele tem. Então, quando o paciente aprende, e não são todos os pacientes que querem aprender, né? Mas quando o paciente aprende, ele toma as rédeas da situação, ele toma conta dele mesmo, ele toma conta da dieta dele, e muitas vezes ele volta, ele tem dúvidas, mas eu gosto muito dessa maneira de trabalhar, que é ensinando o paciente. Eu acho que o papel do profissional de saúde é muito de educar os pacientes. Não só para a questão de nutrição, mas isso eu sempre agi assim com os meus pacientes, os pacientes que praticavam esporte, a questão de biomecânica de corrida. Olha, tu tem que correr assim, talvez se tu modificar tal ou tal coisa na tua corrida, tu vai ter um impacto diferente aqui ou ali. Então, a mesma maneira que eu já trabalhava sem atuar tanto na parte nutricional, como eu trabalho hoje. Eu gosto de ensinar os pacientes. Então, assim, a minha consulta demora, uma consulta que sempre envolve, assim, conversas mais longas, né? Não é uma coisa muito de prescrição, é mais de passar conhecimento mesmo. Vocês são tanto você quanto o Felipe, são como o Dr. Marcelo Cardoso, que a gente costuma dizer que ele é um médico de humanos, né? Porque ele trata o ser humano da maneira correta, como deve tratar, né? Ele ensina o ser humano a ser autônomo. Isso é muito importante. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo nessa área. Vamos falar um pouco agora sobre a jornada da rebelião saudável, né? Qual vai ser, Felipe, a tua palestra? Você vai falar sobre o quê? Me conta. Olha, minha palestra lá vai ser sobre parei de emagrecer na low carb, e agora? O que eu faço, legal, né? Porque às vezes a pessoa já não sabe mais para onde correr, às vezes ela até perdeu uma boa quantidade de peso na low carb, ou perdeu um pouco e não consegue mais progredir, às vezes ela pensa, não tenho mais o que fazer, ou eu tenho que cortar ainda os carboidratos, e fica com medo de comer uma cenoura, esse tipo de coisa, ou, não, eu tenho que fazer mais jejum, e não é bem por aí. Eu vou falar bastante sobre essa questão de não estou mais perdendo peso na low carb, o que fazer, porque eu sei que tem muita gente nessa situação. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão nesse estado. E em relação ao que o doutor falou da autonomia, eu concordo totalmente. É o que eu mais prego ali no meu perfil. A pessoa precisa ter autonomia. E geralmente a pessoa que não quer ter autonomia, ela acaba tendo resultado por pouco tempo. Porque ela não vai seguir para sempre. Ou não tendo resultado. Ela vai ter resultado até ela resolver parar de seguir aquele cardápio. E eu, sinceramente, não conheço ninguém que emagreceu e continua magro até hoje seguindo um cardápio. Então, ou ela aprende no meio do caminho, ou ela vai engordar de novo. Verdade. Existe um termo que a gente usa na área ali, assim, da ortopedia e da biomecânica, né, que chama o terrorismo, da área de treinamento físico em geral, o terrorismo biomecânico, né, que é aquele troço que tem muitos profissionais que dizem assim, tu não pode fazer esse exercício assim, tu não pode correr assim, tu não pode fazer esse movimento desse jeito, porque tu vai te lesionar, porque tu não sei o quê. E isso assusta muito as pessoas, os leigos, né, os pacientes que veem aquilo, eles ficam loucos de medo de fazer aquilo. Não, cara, não tem como eu fazer exercício sem ter um profissional me olhando. Não tem como eu praticar corrida se eu não tiver um professor ali me analisando. Dizendo como. E isso, para mim, cara, é um troço que me deixa indignado, porque eu acho uma sacanagem com o paciente, porque é como assim, tu assusta o cara para aumentar a percepção de valor do teu trabalho. É como assim, não, tu assusta o cara e diz assim, cara, tu nem é louco de tu tentar fazer isso aqui sem ter um profissional como eu para te ajudar e para te corrigir, porque tu vai te machucar, tu vai te lesionar, tu vai ficar com problema para sempre, tu vai ficar com dor. E eu vejo que tem muitos nutricionistas que têm essa pegada também, sabe? Você tá tentando fazer isso, não sei o quê,
para de tentar fazer sozinho. Você precisa do nutricionista. Você precisa de um nutricionista para isso? Claro que precisa. Sabe aquele troço? Uhum. E eu não gosto É a disso, eterna sabe? dependência, né? Criar uma dependência para que você continue com aquele profissional, né? Isso daí realmente não E é uma coisa muito honesta. uma maneira, assim, uma maneira de agir, de falar sobre os assuntos, de que parece que mostra, assim, além de tu mostrar que tu sabe muito, tu mostra que aquilo ali é super complexo, nada pode ser simples. Uhum. Não, tal coisa é bom? Depende. Porque depende de como tu vai preparar, depende de como tu vai não sei o quê. Ah, mas a carne não sei o quê. Mas a carne, se tiver crostinha, tenha os produtos de glicação avançada. E isso aí É. pode ser pior do que não sei o quê. Sabe que troço? Sempre tem um detalhezinho aí, tu fica pensando, não, cara, mas não dá. Então eu preciso de alguém para me ajudar. Eu nunca vou saber o suficiente sozinho, É. né? Então, isso me incomoda um pouco. E eu vejo, assim, que esse pessoal... dessa turma do pessoal da Rebelião Saudável e da Low Uhum. Carb, de um modo geral, tem assim uma visão muito assim de trazer aquilo para simplificar a vida, né? E é Uhum. claro que a gente não pode cair também no excesso de simplificação, É, né? verdade. Mas porque tem muitas coisas, o excesso de simplificação assim, estatina faz mal, ninguém vai usar estatina, colesterol Uhum. não importa, sabe Eu aquelas coisas sei. assim, aí o troço tem os dois lados, né? A gente fala Uhum. tem o efeito do Dunning-Kruger, né? Que a gente fala que é quando tu começa a aprender uma coisa, tu acha que tu sabe tudo. Aí É, quando tu aprende mais, tu vê que tu começa, a tua percepção começa a ser assim, cada vez tu começa a achar que tu sabe menos. é E aí tu só verdade. vai ter uma percepção de que tu sabe mesmo quando tu chegou num nível muito. Então, eu sempre tenho isso em mente, eu sempre faço uma autocrítica para ver Uhum. onde é que eu tô nesse ponto. Eu tenho muito cuidado com isso, de não falar de coisas que eu posso estar achando que eu entendo e na verdade eu não entendo, sabe? Sei. Então, assim, eu tento trazer a coisa de uma maneira que seja simples, que as pessoas possam entender, possam utilizar no seu dia a dia, mas também tenho muito cuidado, principalmente na minha posição como profissional, para Claro. não tornar aquilo banalizado e não ser responsável por algumas É, coisas, tem que né? ser feito de forma responsável, né, Eduardo? Já que Exato. você é da área de exercício, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que o exercício interfere na nossa saúde? Olha, eu tenho um curso que ontem eu fiz a aula eu faço minhas aulas ao vivo, então a aula leva Uhum. uma hora, leva quase 2 horas e ela se transforma num módulo depois. Então tem um módulo inteiro de exercício físico e eu ainda ficou algumas coisas que eu vou querer falar mais. Mas Uhum. assim, de um modo geral, eu vejo assim como treino aeróbico com uma importância muito grande no treinamento das mitocôndrias para Uhum. estímulo de biogênese mitocondrial, exercício aeróbico em baixa intensidade, né? É um exercício onde tu usa predominantemente, assim, de preferência exclusivamente oxidação de gordura. Então é um treinamento para a tua mitocôndria, é um Uhum. treinamento para o funcionamento, para a otimização das tuas mitocôndrias. Então isso não é que tu vai emagrecer necessariamente nesse exercício, porque o emagrecimento é todo um contexto, Claro. mas que tu vai treinar a tua flexibilidade metabólica. Então, Uhum. eu valorizo muito o treino aeróbico por isso, porque ele é um treino em que existe uma faixa de intensidade que, se tu fizer ela da maneira correta, tu faz um treino onde tu otimiza a tua biogênese mitocondrial, especialmente em jejum, né, ou com Uhum. dieta cetogênica, sem carboidrato Legal. ingerido para atrapalhar porque eleva a insulina, tu bloqueia a queima de gordura. E Uhum. o exercício de força como forma de tu melhorar a tua composição corporal, aumentar a tua massa magra, que aumenta a tua taxa metabólica basal, que diminui a tua resistência insulínica, que melhora a tua autonomia, a tua segurança do ponto de vista funcional, aí não Uhum. falando de emagrecimento ou de nutrição, falando do ponto de vista de saúde mesmo, de longevidade, Sim. é uma coisa super importante. Depois de uma certa idade, quanto mais idoso a gente fica, maior o percentual de mortes relacionadas a quedas.
Exatamente. Então, depois dos 85, 90 anos, as quedas e as fraturas de fêmur estão entre as principais causas de morte, né? E você Então, deve ver muito isso, né, Eduardo? essa perda de autonomia do idoso, essa dificuldade de evitar um tombo, de dar uma tropeçada e conseguir se segurar, ou de cair e não conseguir levantar sozinho. Então, isso é uma coisa super importante para a autonomia e para longevidade saudável, né? Para o que a gente chama de health span, né? Que é verdade. O tempo de saúde que a gente tem. Exato. Qual vai ser a tua palestra na jornada? Vai ser sobre exercício em low carb, né? Então, que legal. O foco da minha palestra, eu vou falar tanto de aeróbico quanto de treino resistido, é quebrar esse mito de que a gente precisa de carboidrato e de suplementação de carboidrato para se exercitar e para ter bom resultado com exercício. Né? Então, nós vamos falar de exercício com o objetivo de saúde, inclusive de exercício com o objetivo de performance, e que eles podem ser feitos com ótimos resultados e baixo com alimentação low carb, sem ingesta de carboidrato, e explicar como que a gente consegue fazer e como que funciona a geração de energia, os sistemas energéticos, como é que eles funcionam para os diferentes tipos de exercício em low carb. Muito bom. Gente, a gente já está passando da 1 hora aqui de live. Eu quero agradecer a essas duas feras que vão estar lá na Jornada da Rebelião Saudável. A jornada vai ser de 5 a 11 de julho, serão 7 dias com palestras ao vivo e depois você ainda fica com essas palestras para você para sempre, porque o acesso é vitalício. Então, corre, vai comprar o teu ingresso para encontrar com o Felipe e com o Dr. Eduardo lá na Jornada da Rebelião Saudável. Gente, quero agradecer demais a vocês. Pedir para você deixar uma mensagem aqui, Felipe e Eduardo, para as pessoas que ainda não estão certas se vão participar da jornada. O que é que você diria para elas? Bom, eu posso dizer para a minha palestra aqui, né? Se você é uma pessoa que está com dificuldade no emagrecimento e às vezes acho que não tem mais o que fazer, ou pensa que para melhorar a partir de agora vai ser muito sofrido, pode ser que não. Às vezes você pode até sofrer menos e ter mais resultado. E eu vi que vai ter muitas palestras legais. Acho que independentemente do seu objetivo, você vai encontrar pelo menos umas 2 ou 3 palestras ali que enquadram bem com você. Eu vi, por exemplo, o Dr. Marcelo, que você citou, vai fazer uma palestra sobre ecologia nutricional, que tem tudo a ver com relação proteína e energia. Então, se você se interessar por ou por exemplo, quem se interessa por exercício, além da palestra ali do Eduardo, vai ter outras também. Então, independentemente ali do tema que você tem interesse, você vai ter pelo menos umas 2, 3 palestras que te interessem bastante. Verdade. E você, Eduardo, qual é a tua mensagem para o pessoal? Eu acho que esse evento é simplesmente imperdível. Tá? É um evento que eu particularmente não conheço, desconheço se já teve algum evento aqui no Brasil com essa magnitude, com essa abrangência, porque ele não é um evento que se restringe à parte de nutrição especificamente. Ele vai ter palestras sobre questões de rotina do dia a dia, como organizar a alimentação low carb para a família, a reeducação alimentar de criança. Vai ter muitos tópicos específicos em relação à nutrição, em relação a dificuldades pontuais como essa que o Felipe vai falar, como a questão da gordura no fígado, que a Gabriela vai falar, doenças autoimunes vai ser falado, a questão de exercício físico em low carb. Então, assim, esse evento ele engloba uma ampla gama de situações que se relacionam ao estilo de vida low carb. Então, eu acho que para quem ainda não tem muito conhecimento, é um mergulho, assim, uma imersão onde tu vai sair com uma aula. Com uma aula não, assim, com várias aulas. 21 aulas, né? Verdade. Mas, assim, é uma escola de low carb, praticamente. Tem muita gente muito boa ali, né? Verdade. Vamos falar sobre cetogênica, vamos falar sobre dieta carnívora. Então, assim, é uma riqueza de informações e de conhecimento que eu acho que não dá para perder. Todo mundo vai se identificar mais com um ou outro tema. Acho que, inclusive, para profissionais é muito interessante, porque eu como profissional,
eu vou querer assistir todas as palestras, eu acho que a gente vai aprender muito, embora a minha ideia é que a palestra seja numa linguagem acessível para que as pessoas possam aprender, possam entender e possam aplicar no seu dia a dia. Então é um curso com muita coisa prática que a gente não dá para perder. É um valor assim irrisório pela qualidade, pela quantidade de informação que vai ter ali. A gente está no segundo lote, se não me engano é 129 a inscrição. 129, então, se tu muito fizer barato. o cálculo, cada aula, são 21 aulas, imagina, é R$5 cada aula. É muito pouco, né? é muito bom, muito então, acessível. Não tem nem assim, a gente para ter um evento com essa quantidade de palestras, com essa qualidade dos palestrantes, né? A gente teria, imagina o que se gasta para tu ir num congresso com esse volume de informação, né? A gente gasta praticamente o que é uma janta, nem isso. Nem então, isso, é verdade. Eu acho que não dá para perder. E agradeço muito a ti, Cássia, pelo trabalho que tu está fazendo aí, pelo auxílio na divulgação. Eu estou assim admirado e estou achando muito bacana esse teu envolvimento aí com todos os participantes, fazendo a live. Eu acho que com certeza tu está fazendo toda a diferença aí na difusão desse conhecimento. É isso que a gente quer. A gente quer atingir a maior quantidade de pessoas possível, né? Para que a maior quantidade de pessoas possível entenda como é necessário entender que para você ter saúde, você precisa comer bem, se alimentar direito, nutrir seu corpo para ter longevidade, para ter autonomia, para ter saúde, né? Então, gente, eu quero agradecer muito a vocês. Felipe, corra lá no meu feed para ver a minha comida, para ver o meu prato e me diga que estava correto. E você, doutor, muito obrigada. Desculpa de pegar assim no trânsito, não, mas imagina. Eu precisava que você desse aqui o seu depoimento, que foi muito importante para a gente, tá certo? Então eu encontro com vocês lá na Jornada da Rebelião Saudável. E quem não comprou o ingresso ainda, corre agora para comprar. Diga lá, o link para inscrição tá na bio, acho que de todos nós, né? Tá sim. Tá na bio de todo mundo. É só ir lá, clicar na bio da gente, que você encontra Jornada Rebelião Saudável, clica lá e se inscreve correndo. Um beijo, gente. Beleza, então. Muito obrigada. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau.